como sobreviver a um mega terremoto mortal. Eu preciso desse vídeo. No dia 2 de maio, ao largo da costa de Valdívia, no Chile, os residentes sofreram o terremoto mais forte já registrado na história. Com uma magnitude impressionante de 9,5, esse terremoto devastador deixou mais de 1.600 pessoas... Quem ganha é o chat. Como sobreviver a um terremoto mais mortal? Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bom com vocês, mano? mortas e 2 milhões de desabrigados. Mas a devastação não parou por aí. Um tsunami gigantesco atravessou o oceano por quilômetros, destruindo as costas da Nova Zelândia, Austrália, Havaí e Japão. Agora, quase 70 anos depois, os cientistas acreditam que estamos nos aproximando perigosamente de uma ameaça ainda maior. E eles estão chamando-a de Big One. Você está brincando, certo? A linha de falha de Cascadia, que se estende da Califórnia até a ilha de Vancouver, no Canadá, é uma bomba relógio com potencial de devastação massiva. Não é só aqui que tem um mega terremoto para acontecer, aparentemente. De acordo com o sismólogo Chris Goldfinger, a probabilidade de ocorrer um mega terremoto em Cascadia nos próximos 50 anos é de 1 em 3. A daqui é 80% nos próximos 30 anos. Se isso acontecer, será como testemunhar o equivalente na vida real. Será como testemunhar o equivalente na vida real a Thaís Carla soltando um pulinho. A birra de uma criança em um conjunto de Lego. Prédios desmoronando, tsunamis de até 6 metros de altura, deslizamentos de terra destruindo comunidades inteiras e uma crise humanitária que pode durar mais de uma década. Que pistas descobrimos de que o mega terremoto de Cascadia já aconteceu no passado? Como cidades como Vancouver estão se preparando para esse desastre? O Japão Quanto tempo os habitantes da costa oeste teriam para evacuar? Um mega terremoto parece um pouco dramático, mas é mais do que um nome chamativo. Ele significa o nível de destruição que esses terremotos podem provocar. Mas o que poderia fazer com que as placas tectônicas da Terra se rompessem de forma tão violenta? Bem, a resposta está no ponto geológico apropriadamente chamado de Anel de Fogo. Os sismólogos, cientistas que estudam terremotos, um anel de fogo descobriram uma grande área no Oceano Pacífico onde várias placas tectônicas se encontram e deslizam umas por baixo das outras, criando zonas de intensa atividade geológica perto dos continentes vizinhos. Não foi você que mostrou que o Japão construiu umas barragens gigantes? Sim, tem em Tóquio, na verdade. Porque Tóquio, na verdade, era para ser alagada, né? É tipo o Rio Grande do Sul. Era para ser, na verdade, tomada pela água, só que eles fizeram umas barragens gigantes embaixo de Tóquio, que aí enche tudo lá no período de enchente. A maioria dos vulcões da Terra está dentro do anel, daí seu nome. E cerca de 90% foi só um exemplo, dos terremotos do mundo ocorrem aqui, incluindo os piores tipos. Os megaterremotos. Os megaterremotos, ou terremotos de megatratamento, ocorrem em limites de placas convergentes. É onde duas placas tectônicas se encontram e uma começa a deslizar sob a outra. Em um determinado ponto, a placa descendente fica presa devido ao deslocamento, aumentando o atrito e a pressão. Olá. Quando ela se move, ocorre um megaterremoto. Esse processo é chamado de subducção. Imagine-se tentando puxar um zíper teimoso de um moletom. Você se esforça puxando-o com toda a sua força. Finalmente, o zíper se levanta. Apenas para... Mano, isso já aconteceu comigo, que saco. Lhe dar um tapa no queixo. É assim que este terremoto é. Só que desta... Eu acho que isso é um evento canônico, já aconteceu com todo mundo. vez, os zippers são as placas tectônicas que se deslocam abaixo. E em vez de um mero inconveniente, o resultado é o pior terremoto possível da história. Isso nos leva à zona de subducção de Cascadia, que fica ao largo da costa oeste da América do Norte, estendendo-se da Califórnia até a ilha de Vancouver, com mais de 600 quilômetros de extensão. Mas a devastação afetaria mais do que apenas a costa oeste da América do Norte. Ainda não. Um mega terremoto como esse poderia criar um dos maiores tsunamis que o mundo já viu. Caralho. Estamos falando de algo entre 20 e 100 pés de altura. E essas ondas podem viajar por centenas de quilômetros até outras um em partes cima do outro é muito pé. do mundo. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Então, por que ela é considerada uma bomba relógio que os cientistas estão chamando de grande? Ao contrário de regiões mais ativas, Cascadia tem se mantido assustadoramente quieta por muito tempo.
Estamos falando de mais de 300 anos. Trilha Durante frenética. esse tempo, ela tem aumentado constantemente a pressão sob a superfície. Os especialistas acreditam que, quando o Cascadia finalmente se deslocar, o mega terremoto resultante poderá atingir uma magnitude de 9 ou mais, possivelmente superando em muito o terremoto mais forte já registrado no Chile que mencionamos anteriormente. Então, o que aconteceu durante o período em que o Cascadia não estava quieto? Para descobrir, vamos Esse vídeo é após você cair no chão? voltar ao dia 26 de janeiro de 1700, a última vez que os Muito ruim a escolha de trilha sonora desse cara. Pois é, mano. Tem que dar uma dica pra ele. Os historiadores acreditaram que houve um mega terremoto ao longo da linha de falha do Cascadia. No noroeste do Pacífico, as tribos Corrichon falaram de uma batalha lendária entre Thunderbird e Whale, duas divindades retratadas em suas obras de arte e totens. Outras tribos da ilha de Vancouver têm seu próprio folclore em torno de um grande evento que desestruturou o solo da ilha, Ao parar. dizimou vilas inteiras e alterou a paisagem para sempre. Cadê as minhas A dicas? mais de 4.000 milhas de distância, os registros japoneses descrevem um tsunami enorme na mesma época. Ih, Os pesquisadores acreditam que essas ondas imponentes tinham 75 metros de altura. Os sismólogos conseguiram conectar as evidências a uma única e poderosa origem: a Cascadia. Eles chegaram a uma conclusão inquietante de que os terremotos ao longo da linha de falha de Cascadia ocorrem, em média, a cada 246 anos. Isso significa que o próximo mega terremoto de Cascadia está previsto para as próximas décadas. Ou nos próximos minutos. pode acontecer a qualquer momento, né? Oi, eu, Renan. Apenas um Oi, eu, Renan. Pode acontecer agora. tremor. De fato, os geólogos estimam que houve 40 grandes terremotos na zona de subducção de Cascadia nos últimos 10 mil anos. E agora chegamos ao dia de hoje. Se sabemos que essa ameaça está chegando, o que podemos fazer para nos preparar? Agora chegou. Se você está gostando do programa e quer sobreviver a todos os perigos que a vida lhe oferece, não deixe de curtir e se inscrever. E diga-nos o que você faria nesse cenário nos comentários abaixo. O que Desculpe, vocês fariam, chat? pessoal, só há espaço para uma pessoa neste ponto. O grande problema não é apenas uma tarefa única, é um processo contínuo de planejamento, aprendizado e preparação. Opa! Tchauzinho, ó, Larguinha. Bom trabalho pra você, viu? Obtenha recursos úteis. Isso daí é dublado. É inteligência artificial, né? É canal gringo. Agora os canais gringos, eles estão fazendo isso com inteligência artificial. É bem legal. Pois cada passo pode fazer a diferença. Graças aos avanços na tecnologia de terremotos, temos o Shake Alert, uma ferramenta projetada para detectar os primeiros tremores de um terremoto e enviar alertas às pessoas na área afetada para que se preparem para o impacto ou evacuem. Embora isso não evite um terremoto, é bom ter um pequeno aviso antes que as coisas comecem a É bom, literalmente desmoronar. Esses segundos cruciais podem fazer toda a diferença, Olha lá. pois as pessoas têm mais tempo Tu tem isso no celular? Todo celular tem aqui. para se proteger. Na verdade, eu acho que o de vocês também tem, tá, gente? Só que o governo, ele não funciona de modo que mande mensagem, mas todo celular tem. As empresas podem encerrar as operações e as cidades podem coordenar protocolos para a destruição. Fiquei cagar no terremoto. Por que evacuar? Já passou por algo? Mano, o apito, o alerta, os alertas do meu celular, eles já tocaram por conta de terremoto. Só que os terremotos eram leves. Já teve um alerta de míssil, que era o gordinho da Coreia, só que caiu no mar. E todo ano o que tem mais, na verdade, é o alerta de furacão, que daí é mais chato no verão. Que está chegando. Veja Vancouver, por exemplo. Com uma população de quase 700 mil habitantes na cidade, é uma zona de alto risco para uma catástrofe. Tsunami não. Esse tsunami teve um alertinha, na verdade, no dia 1 do ano passado. Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram do terremoto forte que deu aqui. Aí teve alerta de tsunami e tal. E, em resposta a um possível mega terremoto, a cidade tem Mas era longe. trabalhado para reforçar a infraestrutura e treinar equipes de resposta a emergências Tem muito dia 1 ano passado. Pior que tem, né? Mas o primeiro dia do ano, no caso. para limitar o número de vítimas. Se você for passear por lá, poderá notar alguns edifícios com amortecedores especializados e estruturas de suporte cruzado. Esses aprimoramentos reduzem a oscilação durante um terremoto. A cidade também tem algumas rotas de emergência projetadas com evacuações em mente. Ah lá. Então, o que você pode fazer para se preparar?
Para proteger sua casa, comece ancorando móveis pesados, aquecedores de água e tanques de propano para evitar que tombem. Interessante. Esse pequeno ato pode ser um potencial salva-vidas. Você deve Porque não cai na cabeça, né? preparar um kit para levar e trazer junto com um kit de emergência doméstico. Eles serão essenciais durante o terremoto e suas consequências. Procure armazenar pelo menos 1 galão de água por pessoa por dia. Isso funciona Caraca, por dia? para 2 a 4 semanas e deve ter comida não perecível semelhante disponíveis. Monte um kit básico de primeiros socorros. Vou encher um quarto tudo de água. Se possível, garanta um suprimento adicional de 1 a 3 meses Tu não toma isso ao ano. É verdade, vou até pegar minha garrafinha de água aqui. de medicamentos necessários. Sem energia, considere métodos alternativos de coleta de informações, como um rádio meteorológico NOAA. Mantenha telefones celulares extras carregados e tenha um telefone fixo como Nossa, muito difícil se preparar, gente. Não. reserva. Eu acho que eu nunca vou fazer isso daí. Eu deveria. Acho que nunca vou fazer isso daí. Na ausência de serviços básicos, sistemas de saneamento, como banheiros químicos portáteis, podem Um bandeirinho químico, portátil. ser úteis. Uma privadinha legal pra fazer cocô no mato, gente. Pratique viver com suprimentos de emergência durante um fim de semana. Isso o ajudará a identificar lacunas e a se preparar mentalmente para os novos desafios que surgirem. Dá Você pode considerar a preguiça possibilidade de se sobreviver. conectar com No Don't Starve era difícil, mas parecia mais fácil do que isso aí. seus vizinhos para compartilhar recursos e habilidades. Envolva-se com a equipe de resposta a emergências da sua comunidade e faça aulas de primeiros socorros e treinamento em RCP. Com isso, você garantirá que as pessoas estejam presentes umas nas outras quando for mais importante. Infelizmente, porém, esse é apenas o primeiro capítulo de um longo caminho para a recuperação. É um dia normal na costa noroeste do Pacífico quando, de repente, uma vibração fraca, porém inconfundível, começa a pulsar no solo. Esses tremores iniciais, mais conhecidos como ondas de compressão ou ondas P, são os primeiros indicadores da formação de um terremoto de grandes proporções. Ondas P. As ondas de compressão se movem mais rapidamente do que outras ondas sísmicas, criando um efeito de empurrar e puxar o solo em um movimento de vai e vem. Há algo estranho Doideira, né, acontecendo mano? aqui. Sistemas como o Shake Alert captam Isso tudo está debaixo dos nossos pés. essas ondas P, enviando um aviso prévio momentos antes do choque principal, criando uma janela de oportunidade para se proteger. Você pode notar pássaros voando em massa e cães na área afetada podem começar a latir. Olha lá, a Anya vai avisar tudo. Os animais têm audição sensível e alguns podem captar as ondas P antes que os humanos percebam. A agitação deles serve como um aviso crucial assustador quando a energia do terremoto começa a surgir e a se propagar pelo terreno. Em seguida, vem as ondas de superfície, o verdadeiro problema com o qual você precisa se preocupar. Diferentemente das ondas P, as ondas de superfície são muito mais lentas e têm um impacto devastador. Elas são uma força formidável da natureza que se move em um movimento de rolagem, levantando e deslocando o solo. Caramba, O isso tremor é violento bizarro, desse né, cenário velho? provavelmente derrubaria transformadores e linhas de energia. Sem eletricidade, as residências e empresas precisarão contar com a iluminação de emergência, Como é que eu vou fazer live? se houver, para enfrentar a catástrofe iminente. Espero que você tenha levado uma lanterna e muitas pilhas em sua mochila. Tudo o que não estiver seguro dentro dos edifícios, como estantes de livros, lâmpadas e computadores, será lançado pelos ares, transformando os cômodos em uma tempestade mortal de detritos em queda. Dureza. As tubulações de gás podem entrar em erupção, provocando incêndios que seriam impossíveis de controlar, Eita. dados os danos à infraestrutura. Os edifícios mais antigos, Fica tudo preto que nem um Rodrigo corintiano. Pois é. especialmente aqueles construídos antes dos códigos sísmicos dos anos 70, serão os primeiros a desabar. A FEMA estima que cerca de 1 milhão de estruturas entrarão em colapso ou ficarão gravemente comprometidas. Isso inclui escolas, pontes rodoviárias e 2/3 das ferrovias e aeroportos da região. Os serviços essenciais seriam especialmente afetados. Espera-se que 618 mil edifícios, 2.000 escolas e 100 hospitais sofram danos moderados a totais, de acordo com um relatório da FEMA de 22 de fevereiro. Como se isso não bastasse, milhares de deslizamentos de terra ocorreriam em seguida. O Oregon prevê mais de 10 mil mortes na região, com milhões Eu de não pessoas sou precisando negro, sou um moreno mediterrâneo. Depois das 6 já é boa noite. de abrigo e suprimentos. Os serviços de emergência seriam levados além do limite, com a necessidade de abrigo para mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, além de alimentos e água para outros 2,5 milhões. A esta altura, você já sabe que as coisas não terminam aqui. Terremotos causam tsunamis. Sim, o noroeste do Pacífico é apenas o ponto de conexão para esse evento intercontinental. Grandes terremotos provocam tsunamis que percorrem grandes distâncias através dos oceanos, afetando regiões a milhares de quilômetros de distância.
Mesmo os países fora do Anel de Fogo não estão a salvo de tsunamis. O tsunami do Boxing Day de 2004 atingiu mais de 1.800 quilômetros da Indonésia até o leste da África. Grande carro. Um terremoto de mega atravessamento na zona de subducção de Cascadia criará ondas monstruosas que poderão atravessar oceanos inteiros. Os moradores da costa do Pacífico serão os primeiros a enfrentar o mega tsunami. Ainda bem que eu Essa não moro onda perto colossal, do... desencadeada pela força do terremoto, Ainda bem que eu não moro perto do mar, né? se dirigirá à costa com energia destrutiva. Uma onda que ameaça destruir tudo em seu caminho. Os protocolos de emergência ao longo da costa são projetados para evacuação rápida. Quando ocorre um terremoto Ele vem até mim. os residentes das comunidades litorâneas são treinados para se dirigirem imediatamente a locais mais altos. Mas Dependendo o país inteiro é perto do mar. Isso é verdade, né? da sua localização, descubra se há uma torre de evacuação de tsunami nas proximidades e planeje um dia para descobrir uma rota rápida para esse local. Nossa, tem que planejar um dia pra isso? Esses planos de evacuação se concentram em tirar as pessoas da chamada zona de inundação, áreas costeiras baixas mais vulneráveis a enchentes. Ah, O The New Yorker alerta para o fato de que a zona de inundação provavelmente será varrida de estruturas da Califórnia ao Canadá. Portanto, é de se esperar que edifícios, estradas e pontos de referência sejam varridos pela força do tsunami. tipo assim, pra mim, claro ou escuro é bonito igual, mas tu é mais pra qual? Só pra saber. Que papo torto é esse do Xalaling aí no chat? Que isso, Xalaling? Tô te estranhando, hein? Tsunami. Para as pessoas que estão nessa zona, a mensagem de alerta é clara. Quando o tsunami estiver chegando, corra, diz Jay Wilson, presidente da Oregon Seismic Safety. O outro me... O outro me mete um. Mudei a foto, vejam como não sou negro, sou o máximo um libanês ou algo assim. Ele tá tentando provar que ele não é negro e meteu uma descendência libanesa no chat. Ai, gente, como eu amo vocês. Safety Policy Advisory Commission, também conhecida como OSPAC. Embora os filmes geralmente retratem os tsunamis como ondas O cara mudou a foto pra se defender de ser chamado de preto. Mano. Ai, meu Deus. únicas e imponentes, a realidade é de fato pior. Será o oceano inteiro elevado, ultrapassando a Terra. À medida que ele avança para o interior, carregará uma imensa quantidade de detritos, barcos, carros, blocos de concreto e tudo o mais que estiver em seu caminho. Até mesmo o Tenente Dan terá dificuldades para atravessar essa tempestade. As dicas de sobrevivência são essenciais e diretas. Se estiver perto da costa quando o terremoto ocorrer, caia no chão. Proteja-se sob algo resistente e segure firme. Corra para um local Tem que proteger a cabecinha, primeira coisa a fazer, né? mais alto imediatamente após o terremoto, mas tenha cuidado com o período pós-tremor. É nesse período que podem ocorrer terremotos menores. Não espere por alertas oficiais se estiver em uma área propensa a tsunamis. Haja rapidamente. Tenha uma rotina de evacuação memorizada e use-a para sair rapidamente da zona de inundação. Olá! Sobreviver é um começo, A boa aluna dessa aí, ó. mas a parte mais difícil virá depois, com Uma a árdua Pokébola. tarefa de reconstrução e resgate dos Só entrar na Pokébola. sobreviventes. Quanto ao resto do mundo, as ondas do tsunami se deslocariam mais para o oeste e provavelmente devastariam primeiro as costas do Japão. Poderemos ver uma destruição em escala semelhante à do terremoto de Tohoku em 2011. Com milhões de pessoas em dificuldades, as pessoas recorrerão a medidas desesperadas. As autoridades de emergência prepararam estimativas de como será a recuperação após o terremoto. E o cronograma é assustador. O OSPAC estima que pode levar mais de um ano até que a infraestrutura básica seja totalmente restaurada. Ai, Para os sobreviventes, o primeiro obstáculo seria o acesso a água potável e alimentos. Além de alimentos não perecíveis, os residentes talvez precisem encontrar recursos de ajuda comunitária. esse filme Isso é bom, será especialmente impacto difícil, profundo, né? considerando os danos esperados nas estradas. Purifique a água com filtros, tabletes ou fervendo-a. Bora assistir a Armazene um o pra ficar máximo com de água medo. potável possível antes do desastre. Mano, eu acho... Como é que eu posso falar? Eu acho inútil armazenar água. Talvez essa opinião seja polêmica. Mas eu acho inútil, sabe por quê? Porque se tiver um desastre, eu não vou conseguir carregar, tipo, 10 litros de água na minha mão.
Tipo, o máximo que eu vou conseguir carregar é 2 litros. E kits médicos de emergência seguros para tratar Mas é pra usar em casa mesmo. Vai deixar... Como pode alguém começar com um argumento com uma fração? ferimentos. Tá fazendo academia pra quê? Ah, é. A observação de desastres recentes ajudou a pintar um quadro realista do que está por vir. Após o terremoto e o tsunami de Fukushima... Não, se eu contar que a casa vai cair e as garrafas de água não vão estourar, e que talvez também eu não seja roubada por um japonês safado, aí beleza. Em 2011, partes do Japão ainda estão inabitáveis devido à radiação de uma usina nuclear destruída pelo tsunami. Se já vai ter um tsunami, pra que estocar água? Também tem essa. Você é racista contra japonês. No Chile, o terremoto de 2010 deixou partes do país lidando com reparos que se estenderam por quase uma década. A recuperação dessa catástrofe pode seguir uma trajetória semelhante, com décadas de reconstrução. Os sobreviventes enfrentarão desafios físicos e emocionais, com efeitos de longo prazo nas comunidades. Será fundamental encontrar resiliência diante dessa dificuldade inimaginável. O terremoto de megatrito de Cascadia não é uma questão de se, mas de quando. Para quem mora perto da linha de falha, é fundamental começar a se preparar agora. Mantenha luvas, um par de sapatos resistentes e uma lanterna de confiança ao seu alcance para ajudá-lo a navegar com segurança entre os escombros após um terremoto. Compreender e integrar a segurança contra terremotos em seu estilo de vida pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para entender melhor como pode ser o grande terremoto, confira nossa comparação de tamanhos de terremotos em outro episódio de Como Sobreviver. Pode. Ah, mas ele já falou tudo que a gente sabe, né? Eu estocaria Monster geladinho. Pô, tomar um Monster geladinho no meio de um terremoto deve ser gostoso, né? Isso que dá sair do Pará. Soltou armas de fogo, foi bom. Fica tranquilo. Aí no Japão, num desastre, muito mais fácil você ser estudada do que roubada. Cara, isso... Eu não sei se você tá tentando me tranquilizar. Acredito na honestidade do povo japonês. Como você pode falar isso e terminar com acredito na honestidade do povo japonês? Isso é pra me tranquilizar? Tipo, nossa, rapaziada, vocês estão a mais hoje, que isso? Meu Deus do céu, velho. Que grande honestidade. São tarados, mas são honestos. Pior que não ironicamente, né? A gente sabe que não ironicamente eles são tarados, mas são honestos.